O reino de Deus não é simplesmente um lugar, mas é a nossa pátria onde nós devemos sempre estar, diante da presença soberana de Deus. E quando nós entramos neste lugar chamado reino de Deus, nós começamos a ter o acesso ao sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural começa a ser um lugar de descanso para o nosso espírito, alma e corpo. Ele começa então a tocar de dentro para fora. Ele começa então a mudar o nosso coração. Ele começa a pegar os nossos corações e derreter os nossos corações. Ele começa a nos mostrar que nós não nascemos por acaso, mas há um propósito estabelecido do céu na terra para cada um de nós. E muitas vezes, em dias difíceis, a tendência é nós tomarmos atitudes erradas, e então vem consequências em cima dessas atitudes erradas. Às vezes, por conta do cansaço, do estresse do dia a dia, nós começamos então a entrar em lugares de batalhas travadas que nós não conseguimos entender o que está acontecendo, porque falta esse acesso a este lugar chamado sobrenatural. Então Jesus, ele começa a instruir Nicodemos de uma forma forte. Ele começa a falar do céu e não da terra. Nicodemos conhecia algo que estava escrito a respeito do Messias, mas ele não conhecia profundamente ainda o Messias. Aí então Jesus continua falando com Nicodemos, e no versículo 4 disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja que Nicodemos, ele estava tão ligado, mas tão ligado na terra, que ele conhecia apenas das coisas que aconteciam no natural e não no sobrenatural. Mas a verdade é que o sobrenatural é mais real do que o natural. A verdade é que tudo acontece no sobrenatural para ser desatado sobre o natural. Então sempre que o Senhor vai começar a mudar estações, vai começar a fazer coisas tremendas, coisas incríveis, Ele começa a nos dar sinais. Ele começa a falar conosco, mas às vezes parece que nós estamos com os ouvidos tapados e não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Aí às vezes nós viemos para o culto e dizemos: Deus fala comigo. E então a palavra começa a ser proclamada. Então o homem de Deus, a mulher de Deus começa a proclamar aquela palavra, liberar aquela palavra, e Deus então às vezes começa a falar de uma forma tão incrível, e nós começamos a sentir algo, mas não compreendemos que existe, que Deus requer, melhor dizendo, de nós um posicionamento sobre cada palavra liberada. A partir do momento que eu e você entramos neste reino, neste lugar, e nascemos de novo, agora não sou mais eu que vivo, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele que vive em mim. Aí então começa a ser transformado tudo de dentro para fora, porque quando nós buscamos fora, é um grande sinal de que ainda falta algo aqui dentro. Há um vazio terrível dentro de cada um de nós, que somente o Espírito Santo de Deus consegue preencher este vazio. Homem nenhum vai preencher este vazio, mulher nenhuma vai preencher este vazio, esposo, esposa, filhos, nada, casa, nada, carro, nada disso, nada que vem da terra vai preencher esse vazio, mas apenas Ele, o Todo-Poderoso. Somente Ele tem o poder de preencher esse vazio. E com certeza Nicodemos, havia uma crise dentro dele, a ponto dele olhar para Jesus e ver os sinais que Jesus fazia, e então ele vê que existia um lugar de descanso, que existia ainda algo sobrenatural que poderia acontecer. Aí então no versículo 7, 6 diz: 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós começamos a acessar o reino, entramos dentro do reino, nascemos de novo, começamos bem, mas de repente vem a tempestade. De repente vem os vendavais da vida. De repente começa a vir de forma contrária, forte, e começa a nos querer tirar do propósito, nos roubar do propósito de Deus. E muitas das vezes consegue nos tirar do foco e do propósito de Deus. Consegue nos trazer distrações, e através das distrações começa a nos levar para distante do reino de Deus. Aí começa a vir então um vazio ainda maior do que antes. Começa a vir guerras maiores do que antes.
Essas guerras começam aqui no campo de batalha, na nossa mente. Então o inimigo ele começa a investir pesado, e muitas vezes nós não estamos atentos nas estações, nos dias, do que está acontecendo, e não conseguimos entender que nós só vamos conseguir vencer se adentrarmos o sobrenatural de Deus, porque dentro desse sobrenatural há um lugar de descanso. E o descanso é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós alcançamos o descanso para todas as esferas do nosso ser. Esse descanso ele atinge espírito, alma e corpo, e começa a nos levar a essa dimensão fantástica, incrível, que o Cordeiro Santo de Deus conquistou para cada um de nós. Mas a pergunta é: por que está batida, ó minha alma? Por que se espanta dentro de mim? Espera em Deus, o salmista dizia, pois ainda o louvarei. O louvor faz parte do sobrenatural. A adoração, ela vai além do natural, ela é sobrenatural. O louvor e a adoração, ela começa a atrair a presença. A presença começa a nos preencher e começa a nos mostrar a nós mesmos. É impossível uma pessoa que tem uma vida de oração, é impossível uma pessoa que tem uma vida diária de alimentação da palavra, é impossível uma pessoa que jejua, é impossível essa pessoa não reconhecer que ela sem Deus ela não é nada, mas que Deus sem ela ele continua sendo Deus. É por isso que nós precisamos entender. Talvez isso pode parecer uma palavra qualquer, mas não é uma palavra qualquer, porque nós sem Deus nós estamos perdidos, acabou-se tudo, não há esperança, não há favor, não há graça, não há nada. Mas quando nós estamos no rio de Deus, quando nós estamos dentro do sobrenatural de Deus, o próprio Senhor começa a dar ordem aos anjos, como está escrito, e esses anjos vai começar a guerrear em meu, em seu, em nosso favor. Mas às vezes é tão difícil conseguir confiar ou aprender a confiar e descansar em uma pessoa que eu não vejo. É uma pessoa que é invisível. É uma pessoa que eu preciso ter fé para entrar na presença dela. É uma pessoa que eu preciso ter intimidade e relacionamento para falar, mas também para ouvir. Nós temos o costume de falar. Falamos pelos cotovelos, como diz muitos por aí. E por causa desse tanto falar, nós pecamos demais da conta, erramos demais da conta. E às vezes nós começamos a julgar, a apontar, a fazer tantas coisas, e isso começa a entristecer o Espírito Santo. E esses dias o Senhor me deu uma visão de como isso acontece, e aquilo me chocou de uma forma terrível, assustadora, assombrosa. Que cada palavra que sai de nós, que não é para o louvor, para a glória dele, para a edificação dele, isso começa a entristecer ele, isso começa a apagar o Espírito Santo, isso começa a nos levar para distante de Deus. E quando pensa que não, de repente eu me sinto vazio. Está faltando alguma coisa aqui dentro, está faltando algo, está faltando aquilo que antes, outrora, eu tinha, eu sentia, eu ouvia, mas agora parece que aquilo era coisa carnal, era coisa da alma. Mas deixa eu te dizer algo: Jesus não é coisa da alma. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é uma pessoa, Ele é de verdade, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o dono de toda a verdade que existe na face da terra. Ele é o dono da palavra, a palavra vem dele, a palavra é a boca dele. E quando Ele fala, não há nada que pode parar aquilo que Ele fala. Quando Ele libera uma palavra, o que Ele prometeu vai acontecer. Quando Ele diz vai ser assim, 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 acabou, vai acontecer. Mas a única pessoa que precisa acreditar e crer nessa palavra sou eu e você. Se você não acreditar no que Deus te diz, não vai acontecer, porque você precisa acreditar no que Deus te diz. Tem pessoas que estão perdidas por aí, dizendo Deus falou, mas não cumpriu. Mas a pergunta é: Deus falou, mas e você tem feito o que para isso acontecer? A primeira coisa que precisa acontecer é entrarmos nesse lugar de descanso. E lugar de descanso fala de uma vida diária com Deus. Há muitos escândalos acontecendo, e eu não sei você, mas o meu coração ele sangra, ele dói quando eu vejo essas coisas acontecerem. E eu começo a olhar, e eu começo a ver como Jesus via, e eu começo a dizer: Senhor, nós somos falhos pecadores.
Senhor, visita os nossos irmãos, leva eles novamente ao primeiro amor e não nos deixa perder esse primeiro amor, porque o dia que nós perdemos o primeiro amor, acabou-se tudo. Não vale a pena viver se não for para viver com Jesus. Não vale a pena viver se não for para estar na presença de Jesus. E Nicodemos, ele começou a ver isso de uma forma radical, vamos assim dizer. Algo chamou a atenção por causa dos sinais, mas não foi somente isso. É porque ele sabia que de dentro de Jesus jorrava uma água que ia fora do comum. Uma água que era sobrenatural. Uma água que aonde ela passava, ela começava a purificar, a transformar, a lavar, a mudar, a libertar. E essa água que vinha de Jesus não era outra pessoa a não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo. Os antigos anseiavam muito por ter o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Mas o que nós temos feito com a pessoa do Espírito Santo? Às vezes mentimos e dizemos, ainda na maior cara de pau, todo mundo mente. Todo mundo faz isso. Tem nada a ver. Só que esse tem nada a ver. O diabo tem usado para aprisionar pessoas no reino do Espírito. Existem cativeiros, e dentro desses cativeiros tem muitas pessoas que estão aprisionadas, e elas começam a lutar com a sua própria força e não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer tentações, elas não conseguem sair do natural. Por quê? Porque elas estão olhando para elas mesmas, para a força do braço delas. Mas quando nós entramos no descanso do sobrenatural, agora não sou eu mais que luto as minhas batalhas, é Ele que guerreia as minhas batalhas. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então a força dele começa a nos impulsionar para cumprir o chamado, o propósito, o ministério que ele confiou a cada um de nós. Por isso, não terceirize aquilo que Deus falou para você fazer. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Esses dias, num acidente que nós sofremos, nós vimos a mão e o poder de Deus naquela hora. Foi algo tão incrível que todos, até os que não costumam nem frequentar a igreja, que talvez não acreditem em muitas coisas, eles reconheceram que ali foi a mão de Deus, o poder de Deus. É engraçado que quando Deus começa a fazer algo, Ele começa a mudar, não somente em mim, mas em todos que estão em volta de mim. A presença dEle é como um imã. Ela começa a puxar. De repente as pessoas começam a dizer, algo está acontecendo aqui dentro, algo está queimando dentro de mim. O que é isso? Isso não vem de nós, isso vem dele. É o poder dele, a manifestação dele, do Espírito Santo de Deus. E isso começa a nos pegar de dentro para fora, e começa a nos revelar e a nos mostrar que o que nós mais queremos e sonhamos, que todo ser humano na face da terra, ele sonha em viver a plenitude da glória de Deus na terra. Mas sabe o que falta de nós? O que ele me disse esses dias? Falta amar Ele de verdade. 2 perguntas ele me fez. E eu lembrei quando ele foi até Pedro. E ele disse, você me ama? E ele disse, pouquíssimas pessoas entenderam o que é amor de verdade. Porque o amor hoje em dia está banalizado. Mas o amor de Deus é diferente. O amor de Deus, ele nos constrange a ponto de nos levar a um arrependimento tão profundo, de mudança de mentalidade, de transformação de vida. Sabe, não adianta eu frequentar a igreja, porque naquele dia ele não vai perguntar se eu frequentava a igreja, ele vai perguntar onde estava a intimidade, o relacionamento. Nós ouvimos isso direto. Mas sabe o que mais nos leva a pensar é o que acontece dentro de nós, que é tão difícil de entender algo tão simples. O que mais Ele requer de nós é isso, é relacionamento, é intimidade, é entregar-se, é negar a si mesmo para cumprir o propósito e a vontade dEle. E é interessante que ele começa a confrontar Nicodemos e falar sobre essas coisas a Nicodemos. E ele diz no versículo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe,
tu és mestre de Israel e não sabes isso? O cara era mestre em Israel, era professor de professores, era um homem respeitado da época, era um homem que muitos aprenderam com ele. De repente esse homem está ouvindo um confronto pesado. E aquilo leva ele a refletir, a pensar na vida dele. Aquilo leva com certeza Nicodemos a olhar para dentro e para fora e ver o que estava fazendo e o que estava errado e o que estava certo. E olha só no versículo 11, ele diz: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Eu tenho notado que pessoas amam falar de tudo, menos falar do reino. Por que será? Falta algo em nós que precisa ser mudado nesse tempo. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Não tem mais tempo de ficar, cocheando em dois caminhos. Não há mais tempo. Não é sobre questão, não é de pessoas verem, não. Às vezes tem pessoas que elas fingem ser uma coisa que não é. Colocam uma máscara, e em lugares onde ninguém vê, elas se tornam um agente 007, um crente escondido, que faz de tudo o que é errado. Aí de repente chega o dia. Assim como uma pessoa um dia, esses dias atrás, ela começou a questionar, indagar algumas coisas, e ela disse: será que Jesus volta mesmo? Só que uma semana antes o tio daquela pessoa tinha falecido. Eu disse: seu tio morreu. Você acha que Jesus voltou para ele ou não? A chance que ele teve foi agora, foi aqui, foi quando ele estava vivo. Agora não tem mais jeito. O que nós precisamos entender e compreender é que nós temos que estar preparado todos os dias. Não tem idade. Não tem idade, ninguém sabe o dia que vai partir dessa terra. Antes se falava que somente na velhice, hoje não. Hoje uma criança, um jovem, um adolescente, do nada dá um mal súbito, morreu, sem explicação nenhuma. Por isso hoje há algo que o Senhor está derrubando dentro de nós. E eu vejo uma palavra: eu estou quebrando altares, idolatrias. Eu estou arrancando coisas de dentro e colocando o verdadeiro reino de dentro, para fluir de dentro para fora. Porque há rios que estão paralisados, estão como um rio morto, parado, não tem mais vida, não flui vida, não evangeliza mais, não fala do amor de Deus mais, não ama mais estar na igreja, não ama mais congregar, não ama mais estar no corpo. Algo está faltando em nós e nós não estamos percebendo. O diabo está conseguindo enganar muitos de nós e nós não estamos vendo o que está acontecendo. Por isso hoje é uma manhã onde ele está pegando o nosso ser, o nosso coração principalmente, e derretendo o nosso coração. Assim como uma vela, quando ela é acendida, ela vai derretendo. Mas a pergunta é: o que você vai fazer depois que Jesus te levar a uma visitação poderosa que Ele quer te levar nesse tempo? Não é sobre dons. Dons é tremendo e nós precisamos dele para manifestar o reino. Mas sabe o que é mais poderoso e mais precioso? É a presença dele. É Ele estar conosco. Nada se compara à presença dele. Eu tive em muitos lugares, mas não há lugar melhor. Somente na presença dele é que nós encontramos o descanso. Somente. Eu sei o que é depressão, eu já tive lá. Eu sei o que é vício, eu já tive lá. Eu sei o que é dormir com apenas 13 anos todos os dias embriagado, eu já tive lá. Eu sei o que é fumar 2, 3 carteiras de cigarro por dia com apenas 12, 13 anos, eu já tive lá. Eu sei o que é tentar suicídio, já tentei 13 vezes. Mas também eu sei o que é a transformação de Deus na vida de uma pessoa. Porque Ele, quando todos diziam: não tem jeito, a polícia vai matar, não vai chegar nem aos 18 anos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Ele viu o improvável e disse: sou eu que faço as coisas acontecerem. Ele mudou tudo, transformou tudo para a glória dele.
Por isso, depois daquele acidente, eu comecei a pensar, a repensar. E eu comecei então a dizer: meu Deus, eu preciso agir de forma rápida, começar a usar todas as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para dizer aquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, transformar a vida de uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa, arrancar da depressão, arrancar da ansiedade, arrancar das drogas, arrancar da pornografia, arrancar do adultério, arrancar da prostituição, arrancar da destruição. Ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Nós temos apenas que crer no que está escrito, porque a alegria dele é a nossa força. E quando nós acreditamos nessa palavra, ela começa a assentar sobre o nosso espírito e começa a mudar todas as coisas de lugar: espírito, alma e corpo. Ele começa a fazer algo incrível. De repente nós olhamos no espelho e vemos que não é sobre mim, mas é sobre Ele. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está fora. Por isso, se Jesus já fez algo incrível, não volte no lamaçal, não volte atrás. Nós não podemos voltar atrás. A tendência dessa época agora é que a luxúria, ela começou a ser liberada de uma forma violenta, e ela vai engolir muita gente. Nós precisamos vigiar mais, orar mais, posicionar mais forte. Nós precisamos estar mais posicionado de uma forma violenta, como um atalaia, como um sentinela, que não olha nem para a esquerda nem para a direita, mas que está focado no propósito. No propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez você entrou aqui hoje e diz: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que estão pensando isso agora. Mas o Espírito Santo te diz: é porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, filha. É porque eu tenho um propósito na tua vida. É porque esse vazio que você tem quando você está lá no seu secreto, no seu quarto, que ninguém vê, mas lágrimas começam a escorrer do seu rosto e você se desespera. E às vezes você diz: meu Deus, eu não aguento mais, que vontade de sumir, que vontade de morrer, de desaparecer. Ele está lá olhando para dentro de ti e dizendo: filhinha querida, eu tenho um propósito para a sua vida. E hoje Ele te trouxe aqui para te dizer isso, que Ele quer mudar todas as coisas de lugar. Ele quer transformar tudo de dentro para fora. Por isso Ele te trouxe aqui para dizer: não é para a morte isso, mas é para salvação, é para transformação, é para libertação, é para você encontrar com o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Talvez você pode ouvir muitos dizerem muitas coisas e dizerem que Jesus não vai voltar, e o diabo usando disso para colocar na cabeça das pessoas que você pode pecar à vontade, fazer o que quiser à vontade, domingo ir lá na igreja, chorar e está tudo certo. Choro não é arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade e de atitude. Porém, nós não conseguimos vencer nada aqui nessa terra com a força do nosso braço, mas Ele em nós é a esperança da glória. Aí é diferente, aí tudo começa a ser mudado. Abra comigo em Mateus 16, 24, para nós entendermos melhor sobre isso. Mateus 16, 24. Olha só o que diz Mateus capítulo 16, verso 24. Ali no diálogo com Nicodemos, Jesus fala aquelas coisas muito fortes. E em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E ele segue dizendo: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus confronta eles e começa a dizer: olha, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz, negar a mim mesmo. Fala sobre renúncia, fala sobre abandonar o pecado, fala sobre eu querer anseiar pela nova casa celestial que nós temos. Jesus disse em João 14, se não me falha a memória, no versículo 1, Ele disse: eu vou vos preparar um lugar.
ele começa a falar sobre coisas profundas e tremendas. Se eu e você esperar somente aqui, nós estamos perdidos. Mas se nós olharmos para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Então se nós olharmos para lá e focar lá, o sobrenatural dele vai começar a nos alcançar e a nos mudar de glória em glória, de fé em fé. Sabe, estudando sobre coisas tremendas da parte do Senhor, avivamentos, essas coisas do que Deus fez e está fazendo, eu tenho visto que o que mais Deus precisa é de pessoas que entenderam e posicionaram no lugar de vigilância e de sentinela. Pessoas que estavam dispostas a gastar-se a si mesmo para alcançar um reino inabalável, algo extraordinário, algo que nada se compara nessa terra. E o mais incrível disso tudo é que você vai seguindo a Cristo e todos que estão em volta de você vai começando a ver algo acontecer, algo diferente, e eles vão seguindo também. Então de repente as pessoas começam a contar testemunhos, sendo que elas ainda não entenderam que Jesus é o Senhor da vida delas, mas Jesus está fazendo a obra. E isso é incrível, não tem preço que paga isso. Sabe, naquele lugar, esses dias as pessoas, nós estávamos em um lugar distante, um pouco afastado, e havia outras pessoas bebendo, e ali no quarto, ali aquele som barulhento, eu estava já irado, estressado com aquelas músicas, com aquele som. E de repente, eu coloquei os joelhos no chão e eu comecei a orar, dizer: Senhor, minha cabeça está explodindo, eu não estou bem. Senhor, faz esse som, dá um jeito nesse som. E de repente, uma pessoa veio chorando de lá para cá. Sabe o que é isso? Manifestação do Espírito Santo de Deus. E aquela pessoa veio chorando, meio que embriagada, e confessando, e falando umas coisas, sabe? E eu fiquei olhando para aquela situação, para aquilo, e eu falei: meu Deus, o poder de Deus é real, a presença de Deus é real. Só que nós somos tão, sabe, mas tão cheio às vezes de achismo, que achamos que tem que ser assim, e às vezes nós atrapalhamos o agir de Deus, nós fechamos o agir de Deus. Aí vem a incredulidade, que é terrível, e começa a nos paralisar, nos estagnar. Aí Deus começa a dizer: libera a essência que está dentro de você, deixa o rio fluir, não deixa o rio parado, não deixa o rio estagnado. Você foi feito para trazer vida, aonde você passar tem que florescer, aonde você for tem que haver testemunho, aonde você vai tem que haver salvação, tem que haver arrependimento, tem que haver vida de Jesus. Por isso, quando nós entendemos isso, o diabo começa a lutar contra, a guerra aumenta, mas então o sobrenatural começa a ser o nosso descanso. E ele diz em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Esse é o lugar que nós precisamos estar. Mateus capítulo 11, verso 28. Aleluia. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como está o seu fardo? Está pesado? Pastor, ir para a igreja para mim é um peso. Está pesado. Pastor, orar é um peso. Jejuar é um peso. Ler a Bíblia é um peso. Eu amo mais os deleites do mundo do que os deleites de Deus. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades e hostes da maldade. A nossa luta vai além. A Bíblia vai dizer em Romanos 8 que o Espírito limita contra a carne. O Espírito quer as coisas de Deus, mas a carne quer as coisas do mundo. A carne, ela anseia pelo pecado, pela iniquidade, pelas coisas que vai nos levar para longe de Deus. E é perigoso nos levar para o inferno se estivermos distante dele o dia que ele voltar ou nos levar.
Mas quando nós vamos indo para o lado do Espírito, a luta vai aumentar, a guerra vai aumentar, porém também o favor dele aumenta, a graça dele aumenta. Ele continua nos guardando, ele vai nos levando a esse lugar de descanso, ele vai tirando o fardo pesado que muitos estão carregando. Muitos estão carregando fardo que não precisa. Muitos estão dentro de coisas que Deus não te chamou para fazer. Nós precisamos ter esse entendimento e essa sensibilidade do que Deus requer de nós. Não temos que sair por aí correndo de um lado para o outro, desesperado, caçando profeta, caçando profecia. Não, Ele é o maior profeta de todos os tempos. Ele é o Espírito Santo. Nele habita toda a profecia, nele habita toda a plenitude, nele habita todos os dons, nele habita toda a glória de Deus. É através dele que vem sobre nós. E quando nós vamos nesse lugar de descanso, Ele começa então a falar conosco, a se revelar a nós, e começa a trazer pessoas também para falar conosco. Por isso nós precisamos entender que Deus está falando conosco, que nós não temos que carregar fardos pesados, fardos de pecados ocultos, fardos de estar em lugares que Deus não te mandou ir e nem estar. Tempos atrás eu vi uma pessoa que andava comigo. Aquela pessoa usada pelo diabo, ela disse: tem que parar desse negócio de ir para monte, de orar de madrugada, de jejuar, de buscar, e isso e aquilo. E o diabo fez aquela pessoa. Então eu repreendi, está repreendido em nome de Jesus. Porque enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu sei o que Ele fez em mim. E então enquanto eu viver, eu vou continuar buscando, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Aí então veio a virada do ano, muitos começaram a fazer, sabe, eu vou ser assim, eu vou fazer aquilo. Então começa-se a fazer propósitos que não são cumpridos. Começam a mentir para Jesus. Começam a dizer: eu vou orar mais, eu vou fazer isso. Se o Senhor fizer isso e aquilo, se o Senhor abrir a porta, eu vou ser assim, assado. De repente Deus abre a porta e a pessoa se afasta de Deus, se distancia de Deus, se perde no meio do caminho. Aí foi o que aconteceu com aquela pessoa. Ela começou a dizer: tem nada a ver. Começou a frequentar lugares que levou ela ao pecado e à iniquidade. Então não tem forças mais para voltar. E sabe que está completamente errado. Não brinca de ser cristão. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque dizendo: eu sou... Não brinque. Sabe por quê? Porque existe alguém lá fora que quer a sua cabeça, a minha cabeça, que quer destruir a sua família, a minha família, que quer acabar com os seus sonhos, que quer enterrar os seus sonhos. Existe uma pessoa lá fora, ou melhor dizendo, existe um Deus deste século, o diabo, que está lá fora, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os projetos que Deus tem para ti. Ele quer roubar os tesouros escondidos que Deus tem para ti. Ele quer arrancar aquilo que Deus prometeu, tem falado que há pilares que Deus vai usar para fazer coisas incríveis, coisas estrondosas, aonde as nações das nações vão saber que o que Jesus fez e tem feito, aonde Ele vai fazer o invisível de uma forma incrível acontecer, aonde muitos virão dos quatro cantos da terra e vão dizer o que está acontecendo. O que é isso? É o avivamento do Espírito Santo, conduzindo vidas e vidas e vidas a fazer coisas incríveis para o reino. Só que necessita-se de algo profundo. Entrega. A primeira crise existencial que eu tive depois que eu me converti foi de ouvir pessoas que era para aconselhar a ir mais fundo, e elas diziam: você tem que aproveitar enquanto é novo. Aproveita enquanto você é novo. Faz o que você quiser, e lá na frente você arrepende, e então você vai fazer a obra de Deus. Pessoas infiltradas, filhos do diabo. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas hoje eu vejo um agir tão profundo de Deus. Tem pessoas aqui que o diabo estava com uma armadilha prontinha. E nessa armadilha estava a palavra luxúria. E nessa luxúria haveria prostituições, adultérios, bebedices e muitas outras coisas, orgias.
terríveis, 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 e não teria forças para voltar mais. Mas o agir do Espírito Santo está te dizendo hoje: não vá a lugares que não é mais o seu lugar. Não vai a lugares que Ele te tirou de lá. Tem pessoas aqui que eu vejo de forma clara no mundo espiritual, que havia um caixão, que estava dentro de um caixão sendo velada, e ali muitos chorando, e ali havia o diabo do outro lado rindo e dizendo: eu consegui levar mais um. Sabe o que é isso? Não podemos brincar com o reino do Espírito. Nós somos filhos da luz e não das trevas, e aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada e não ao contrário. Então por que está acontecendo diferente? Em vez de nós sermos aqueles que vamos ser testemunha viva que vai puxar as pessoas, é ao contrário, é as pessoas que estão nos puxando. Isso não pode acontecer conosco. Falta intimidade, falta oração, falta vida com Deus, falta nós olharmos para os discípulos, para os apóstolos lá em Atos, quando eles viram que eles estavam perdendo a essência. Então eles começaram a dizer: não é necessário, não pode ser assim, nós servimos a mesa, mas vamos levantar diáconos para fazer isso, e enquanto a nós ficaremos no ministério da palavra e na oração. Porque pouquíssimas pessoas subirão para pregar, mas todos nós somos chamados a orar. Esse é o ofício de quem ama a Deus. Você ama a Deus? Talvez você está indignado com Deus, embirrado com Deus, dizendo: eu não tenho mais pai, talvez eu não tenho mais mãe. Aquela pessoa que eu tanto amava foi tirada, foi recolhida, e talvez você esteja ferida com isso. O seu Pai celestial, Ele é o melhor Pai do mundo. O nosso Abba Pai, Ele cuida muito melhor do que todas as mães da face da terra. Ele vai além disso tudo. Ele conhece o seu deitar, o seu andar. Ele sabe de todas as coisas que acontecem dentro e fora, e até o que vai acontecer amanhã. Talvez você me pergunte: mas e por que Ele permite coisas ruins acontecerem? Por causa das nossas escolhas, das nossas atitudes. Às vezes nós escolhemos o que Ele não tem para nós, aí então Ele permite aquilo acontecer, mas lá na frente vem a consequência, lá na frente vem a decepção, vem a angústia, vem a tristeza, vem a dor. Aí existe muitos que, assim como um grande homem de Deus que esses dias reconheceu e foi em público e disse: só tem uma coisa que eu me arrependi em toda a minha vida: de não ter buscado mais a Deus na minha juventude, de ter tido uma vida de oração mais profunda com Deus, porque agora na minha velhice é que eu estou entendendo o que é intimidade com Deus. Por isso eu costumo dizer que intimidade não é ministério, é uma necessidade que todos nós necessitamos de ter com Deus.